E aí galera, beleza? Meu nome é Vanessa Golo e esse é o Me Respeita. Quer respeito? Me respeita, pô! Então, vamos começar com o nosso frustrar para educar. Com Maju Coutinho e Cid Maju Coutinho Moreira. e Cid Nada Moreira. Boa noite. Boa noite. Boa noite foi bom. O circular passando. Frustração. Frustração é frustrar para educar, né? É um sentimento, frustração, que ocorre quando algo que era esperado não aconteceu. É um substantivo feminino que nomeia o ato ou o efeito de frustrar-se, de não ter o seu desejo satisfeito. E ele, um dos responsáveis, e a mãe vai falar sobre isso, sobre todos esses males do século XXI: depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Eu estava esses dias estudando um material e nesse material eu vi o seguinte: o egoísmo, o orgulho e a vaidade, se a gente não prestar atenção, esses três podem acabar com o planeta. Detalhe: ego, orgulho e vaidade estão ligados diretamente a poder e dinheiro. Porque, querendo ou não, o ter ainda é muito mais do que ser. Isso a gente já vem falando, inclusive no esgotamento emocional, né, Van? A gente falou no esgotamento emocional, o vídeo que vai aparecer aqui em cima, aqui embaixo. Enfim, vai aparecer em algum cantinho daqui, vai aparecer esse vídeo. Então, Van, você já conhece a Van de longa data, né? A Van é a nossa psicóloga oficial e não tem pra ninguém. A preferida. Aí, tipo, ego, orgulho e vaidade, bombando aqui agora. É aquele filho único, você é meu filho preferido. Não, tá certo. Ó, mas tudo em equilíbrio, tá, gente? Não é que não precisa ter ego, nem orgulho, nem vaidade, não. É um equilíbrio. A gente não precisa de excessos em nada. O excesso atrapalha e a chuva que Deus manda nesse momento está assim tinindo. Um sentimento, né, uma emoção negativa que é gerada através de um desejo não satisfeito. Quando nós nos vemos diante de uma situação onde a gente não tem realizado o nosso objeto de querer, o nosso querer, a gente tem esse sentimento de frustração, que, claro, está ligado diretamente à tristeza e outras emoções, mas é a frustração que está acontecendo. A promoção que não veio, o Brasil que perdeu o Hexa, a circular que passou ali atrás enquanto a gente estava gravando, né? Então, ou seja, é um sentimento que atravessa diversos níveis, mas é essa tristeza, esse sentimento de que não foi como eu esperava. A frustração, basicamente, ela é isso. E nós podemos dizer que ela está ligada ao fato de sermos, muitas vezes, egoístas, achando que as coisas têm que ser do jeito que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero. Exatamente. E daí, dentro disso, do egoísmo, né, a gente pega desde lá de trás, né, desde a infância. O bebê, assim que ele nasce, ele é prontamente satisfeito, né? Então, enquanto tem essa relação ali mãe e filho, né, nos primeiros anos de vida, a gente se acostuma a ter os nossos desejos satisfeitos assim que eles aparecem. Porque, né, através da amamentação, uma cólica que surge, o choro da criança, ele é prontamente atendido. Ali por volta dos 2 anos de idade, mais ou menos, a criança ela vai para um mundo extra-familiar, extra-mãe, né? Antes disso, ela já se percebe no mundo, mas nesse momento, ela vai para um ambiente onde ela não será satisfeita por todas as pessoas que estão ao redor dela. Então, a frustração, embora a gente taxe ela como um sentimento negativo, nesse momento, ela vai de encontro ao nosso egocentrismo, né? Ao nosso egoísmo, porque eu vou querer continuar sendo satisfeito, assim como o bebê.
mas eu posso? Não. Né? Uma criança de 2 anos, por exemplo, né, ela já tem a capacidade de aprender um almoço de família, né? Por exemplo, que espera-se para que todos se sirvam. A gente pode sim, né, praticar ali com ela um momento onde ela vai se servir junto com todos os outros. A criança, ela não é um mini adulto, como se já se pensou lá atrás. Então, assim, a frustração não é que eu devo frustrar a criança, principalmente, em tudo. Porque isso seria uma privação, né? Se a gente pega esse período onde a criança era considerada um mini adulto, existia uma privação e uma punição por tudo que a criança fizesse e que o adulto entendesse que ela já deveria saber, mas ela não sabia ainda. Nós, enquanto seres humanos, é como se a gente fosse se preparando para a vida adulta, né? A gente se torna ser humano, a gente se torna ser sociável. Então, a gente vai de encontro, sim, com o egoísmo, porque quando eu estiver vivendo em sociedade, não tem como eu levar em consideração só o que eu quero. Somos egoístas? Somos egoístas, mas a gente precisa aprender a se frustrar. Então, nisso entra a relevância do tema. O aprender a se frustrar. A frustração como uma ferramenta positiva. A frustração como uma ferramenta de transformação. A partir do momento que eu tenho um desejo não satisfeito, eu vou ter que procurar uma outra resposta ali dentro de mim. Na criança, às vezes, é o choro, sim. E o que a gente tem visto muito por aí? Como nós viemos de uma geração que foi muito reprimida, muito punida, né? E a gente não está defendendo maus tratos a crianças de forma alguma. Isso também não era bom. Mas, ao mesmo tempo, temos uma geração de pais que sofreu muito por ser só frustrado, né, o tempo todo, que não é bacana, porque você anula a autoestima, você faz aquela pessoa acreditar que ela não pode nada. Então, isso não é bacana. Então, a gente vem dessa geração de pais, onde nada era permitido, e eles querem que a nova geração tenha mais liberdade. E como a gente vive uma sociedade que cultua a felicidade, né, e o prazer, o que se entende como felicidade e prazer? Fazer tudo que eu quero. E daí eu começo a deixar os meus filhos fazendo tudo que eles querem, tudo que lhes dá prazer. E daí a gente acaba criando uma geração aleijada em um ponto muito importante, que é o aceitar que nem sempre será como eu quero. Né? É um dos pilares da educação, não é que seja somente isso, mas é uma parte muito importante. O que os pais podem usar como recurso na educação das crianças, assim? O que eles podem fazer para que a criança entenda que não é tudo do jeito que ela quer, como ela quer, na hora que ela quer? Primeiramente, Ivan, é muito autocontrole. Porque a criança, né, um dos recursos que ela se utiliza é justamente o choro e até uma raiva direcionada aos pais. E a gente não quer se sentir não amados pelo ser que a gente mais ama. Então, dentro disso, é autocontrole no sentido de resistir. Uma criança, quando ela chora querendo algo, eu posso permanecer ao lado dela, dando apoio e afeto, mas sem ceder na minha decisão. Se é uma decisão bem pensada, se eu entendo que aquilo é um desejo, mas não uma necessidade, então eu preciso manter a minha decisão. O que é difícil, porque a gente não sabe que sentimento está gerando nesse pai e nessa mãe para que ela ceda sempre as pressões dos filhos. Nós vemos muitos pais hoje em dia que cedem à pressão por culpa, porque trabalham muito tempo fora, permanecem muito tempo longe da criança. E quando a gente está junto com a criança, a gente não quer frustrá-la, porque a gente entende que a gente vai estragar aquele momento que poderia ser bom. Só que educar passa por dar amor e por impor limites. Dentro desse impor limites está a frustração. Só ser amado não educa a criança, né? Só impor limites não educa a criança. Então a gente precisa ter justamente essa tranquilidade de entender que a criança irá me testar, a criança irá ter reações de criança. Eu, enquanto adulto, não posso ter uma reação de criança.
E daí se torna difícil porque nós vivemos um mundo cada vez mais louco, onde a gente não está em casa, onde a gente não fica com eles e a gente quer de alguma forma compensar isso, né? Então dentro dessa culpa, dentro desse sentimento de culpa, um outro sentimento pode ser de coisas pessoais que estão acontecendo comigo. Então eu não tenho paciência mesmo para educar naquele momento e eu cedo, né? É mais fácil ceder. Por quê? Porque cessa a birra, cessa o sentimento de raiva, cessa aquela emoção negativa que a criança está tendo em relação ao adulto. Então, o primeiro conselho para lidar com a frustração enquanto recurso, né, pedagógico seria esse. E o segundo conselho é: permaneça ao lado, mesmo que a criança esteja num ataque de raiva, choro. Eu vou permanecer ali junto com ela para que ela entenda que eu a frustro. Eu digo não a ela, mas eu também digo sims, e quando eu digo não, eu continuo do lado dela. Então eu posso oferecer apoio e carinho. Passado o momento ali mais estressante, momento de maior conflito, eu explico para a criança o porquê do meu não, né? Antigamente os pais eles não explicavam nada, não é não e pronto. A gente não consegue mais fazer isso com as crianças que nós temos hoje. Eles são questionadores, eles são mais críticos e a gente quer dar mais liberdade a eles que a outra geração não teve. Então há esse sentimento. A gente não quer que o mundo volte a ser um lugar de ditadura, de repressão, onde não se pode fazer nada e não se sabe nem o porquê. Então é possível depois do não, da crise, que eu gerencie essa emoção desse jeito. Então como que eu gerencio essa frustração? Eu frustro, eu explico porque eu estou frustrando e acolho essa criança. Ela sempre vai entender, né, e não vai me odiar por isso, nem sempre, né? Então, assim, e daí eu preciso entender que educar não é fazer o meu filho sempre feliz. Na verdade, na educação, eu dou capacidade a ele de se tornar feliz. Ele vai encontrar a forma dele de ser feliz. E vai ser através desses momentos também, né? Dos momentos bons e dos momentos que, do meu ponto de vista, não são tão bons, mas que irão passar. Irão passar. A gente acaba criando pessoas mimadas. Sim. Para caramba! Diante da infância, né, se a gente pensar na adolescência, porque daí a gente já consegue reconhecer até os efeitos, né, dessa geração que não é frustrada, a gente traz um adolescente, né, de 12 anos, por exemplo, que tem o seu primeiro ali amor, né, gosta de uma menina e esse relacionamento acaba. Então acontece uma grande frustração, porque a gente sabe que amar e não ser correspondido é uma grande frustração. Sim. O que acontece com esse adolescente, com esse jovem? Ele não consegue lidar com aquilo. Por quê? É o que eu falei do mundo extrafamiliar. A família não frustra, a mãe não frustra, ninguém frustra. E de repente, chega num momento onde algo muito importante para ele não acontece. Ele vai se sentir muito mal, ele vai ficar péssimo, como se aquilo fosse assim, o fim realmente das possibilidades que ele tem de amor. Uma criança mais fortalecida emocionalmente, com apoio, com amor e também alguns nãos, né, ela vai entender que esse não é possível. Vai doer? Vai. Ela vai ficar triste? Vai. Então você não elimina a dor e a tristeza, mas ela pode até desenvolver esse recurso de ela mesma se autoavaliar, de que a vida continua. O videogame quebrou, a internet caiu, né? A gente vê cada vez mais os adolescentes não sabendo lidar com essas situações. O celular trava, o adolescente manda o celular na parede, né? Sim, é comum porque ele não foi frustrado, ele não entende o que é isso. Por que as coisas não dão certo pra mim, né? Ele generaliza. E as coisas dão certo, sim. Aconteceu um imprevisto, que vai acontecer a vida toda. Por isso que a gente tem que se preparar. Porque durante toda a vida, você vai ser trocado, você vai ser deixado de lado, você, no time de futebol da escola, pode ser que você não seja escolhido, pode ser que a sua namorada meta um pé na sua bunda. E o que você vai fazer? Você vai precisar transformar essa frustração em algo que te fortaleça para um segundo momento. Entendo.
Pra vocês terem uma ideia, gente, eu também sou dessa geração que, tipo, tinha que acontecer tudo do meu jeito, da minha forma, né? Porque assim, minha mãe mesma fala, eu não sabia educar. Minha mãe fala isso, meu pai a mesma coisa, nós não sabíamos educar. Porque minha mãe teve 9 irmãos, meu pai teve 6. Então, tipo, minha avó, cara, minhas vós, né, as duas, elas iam falar, meu, quanta criança dentro de casa, quanto filho dentro de casa, né? Era não, né? Eles baseavam no não, não pode. Não pode. E um irmão educando o outro, né? Olha, não pode. Repassando essa informação. Às vezes um ou outro, né? Ele saía ali daquilo, da repressão, mas ele seria aquele irmão que seria mais chicoteado mesmo. Mais chicoteado, é verdade, Sim. E gente, é muito sério isso, essa questão do mimo, do que nós estamos vivendo hoje é isso, é um mimo, é surreal, né? O tanto de coisas e de pessoas que a gente vê hoje, que devido a esse mundo louco, esse capitalismo doido, desculpa gente, eu sempre falo disso, né? No outro vídeo de esgotamento eu falei isso também. Mas, gente, desculpa, não tem muito o que falar. A gente fica 16, às vezes 18 horas, assim, trabalhando. Sai de casa muitas vezes 5 da manhã para voltar, tipo, meia-noite, sabe? Porque vai pra faculdade ainda, sai do trabalho e vai pra faculdade. Então, é muita loucura. Então, para você trabalhar com educação no meio desse caminho, cara, para ter cabeça para trabalhar com educação, só fazendo terapia mesmo. E pensando nessa frustração nossa, nessa geração, enquanto adultos, como que a gente lida então com a frustração? Vamos dizer que a gente aprendeu a não se frustrar. E de repente a vida vem e pá, você vai se frustrar. E as frustrações, conforme a expectativa aumenta, a frustração também aumenta na mesma proporção. Eu lido com autoconhecimento, né? Quando a gente fala de terapia, é claro, a ajuda profissional, ela é imprescindível. Então, isso de se autoconhecer junto com um profissional é o mais bacana de se fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu já posso começar a avaliar os meus sentimentos quando eu me frustro. Por quê? A gente tem a tendência a pegar os nossos sentimentos ruins, os sentimentos negativos, e a gente não enfrenta eles. A gente joga eles lá para debaixo do tapete, né? E a gente não entende por que a gente se sente mal daquele jeito, né? Eu passo por uma situação difícil que me frustra, eu tento esquecer aquilo. Não quero saber, eu vou fugir, eu não vou enfrentar aquilo. Todas as vezes que eu enfrento, eu consigo entender o que aquilo gera em mim. Eu consigo olhar para mais possibilidades. Eu não fico preso somente no fato de ter sido frustrado, de não ter um desejo atendido. Então, para nós adultos, quando a gente se frustra, o que a gente precisa é se tornar resiliente mesmo, né? Essa palavra aí que a gente usa tanto hoje em dia, né? Veio da física e tudo mais, mas é justamente de ter esse jogo de cintura, de ter essa característica e essa qualidade de se reinventar dentro de uma situação ruim. Ressignificar também, Van? Sim, ressignificar. Sublimar. Nós conseguimos sim transformar experiências negativas em aprendizado. Então, para o adulto isso também serve, né? Se a gente for pensar em educação, a gente está aprendendo até morrer, né, Van? Trovão. Deus concordou com você, Van. Sim. Então a gente vai aprender até o fim das nossas vidas. Então a gente pode também reaprender a olhar para os sentimentos negativos e entender, opa, peraí. Eu gosto muito, assim, né, de substituir, eu acho que eu já te falei disso, o porquê comigo, o porquê não eu. Fui deixado pelo grande amor da minha vida, por que não eu? E olhar realmente para dentro de si. Lidar com a situação, enfrentar a situação, entender todos os sentimentos que isso gera. É necessário enfrentar a frustração. Para nós adultos, a gente vive mais leve quando a gente faz isso. Eu resolvo. Resolve, né? Sim. Verdade. Galera, é isso. Já não esquecendo, né?
Vamos deixar aquele like. Ficou com dúvida? Quer falar sobre a sua experiência com a frustração? Coloca aqui nos comentários. A gente vai estar atenta para responder, beleza? Nossas mídias sociais também estão aqui na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem colocar aqui, tanto eu quanto a Van vamos ver e vamos comentar em cima do que você colocar, tá certo? Nosso intuito no canal Não Me Respeita é tentar focar no que a gente realmente pode resolver, gente. Porque é o seguinte, a galera hoje não se cuida, não se ama, não se respeita. Se a gente não cuidar disso, gente, nós não vamos ter respeito, nem paciência, nem cuidado com o outro, muito menos amor. Ego, orgulho e vaidade, se a gente não tiver equilíbrio, isso acaba realmente com o planeta. Nós, infelizmente, acabaremos com o nosso próprio planeta. O negócio está muito feio, muito mesmo. Então, se vocês quiserem, o que vocês quiserem, colocar aqui nos comentários, sugestões, enfim, estamos à disposição, beleza? Beijo, gente. Vamos, obrigada. Beijo, obrigada. Eu que agradeço sempre. Fui, galera!